E, inclusive, na economia, existe uma confirmação com dados na econometria, que chama Lei de Wagner. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na economia, tudo que o professor Olavo previu, ela é comprovada com dados também, embora ele não utilize lá, ele utiliza a sua argumentação. Em 1892, Adolf Wagner formulou a Lei do Aumento dos Gastos Governamentais, chamando-a de algo como Lei da Expansão da Atividade Pública e do Estado. A Lei de Wagner afirma que o crescimento da demanda por ampliação da quantidade de bens e serviços providos pelo governo tem uma íntima relação com a industrialização. E, portanto, o crescimento econômico induz um crescimento mais que proporcional dos gastos governamentais em uma determinada região. Wagner argumenta que os gastos do governo não se tornam algo meramente proporcional ao produto interno bruto, mas que crescem além do produto interno bruto. O que Wagner fez foi uma generalização de observações já feitas em seu próprio país, uma hipótese que precisaria ser validada com dados ou qualquer evidência empírica. Bom, nós podemos separar aqui as previsões de Wagner através de um caráter qualitativo e quantitativo. A lei de Wagner não apenas faz inferências sobre a correlação de duas ou mais variáveis, como por exemplo a proporção entre gastos reais do governo e o PIB real, mas também permite a nós concluir a respeito do direcionamento político que a maioria dos governos iria tomar a partir da forte industrialização dos países, principalmente os desenvolvidos, durante o século XX. Vamos começar aqui analisando os resultados de alguns estudos. Esse estudo aqui, de 2002, eu já cito na introdução que outros estudos mais antigos encontraram suporte para a lei de Wagner em países desenvolvidos, mas não em países pobres. Bom, o que esse estudo analisou foram países em processo de industrialização, como a Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia, e também países já industrializados, como Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Muitos desses estudos de correlação em economia utilizam séries temporais que consideram um processo estocástico e estacionário, que é basicamente quando uma variável possui um comportamento imprevisível dentro de intervalos de tempo muito curtos, mas com comportamento previsível no longo prazo. Processos estocásticos são muito comuns em econometria. Então existem métodos matemáticos que conseguem converter variáveis que evoluem ao longo do tempo e transformá-las em um processo estacionário. Um processo semelhante a esse daqui. Quando o processo é estacionário, a análise do fenômeno se torna mais precisa, eliminando ou diminuindo a possibilidade de viés cognitivo, como no caso de correlações espúrias, onde não há relação de causa e efeito. A previsibilidade e a estabilidade do modelo também é melhor quando o processo é estacionário. Bom, nesse exemplo simples aqui, o processo é dito estocástico e estacionário, e a temperatura varia em torno de um valor fixo, mais ou menos 20 graus. A temperatura em um local pode variar muito de um ano para o outro, podendo atingir picos maiores em alguns verões e vales menores em alguns invernos. O estado exato da temperatura em um instante de tempo pode ser considerado indeterminado. Portanto, é um processo estocástico. Se espera também que a temperatura média em um longo período de tempo não varie. Como a média dos valores não varia no longo prazo, o processo é estacionário. Voltando, esse estudo aqui encontrou uma relação de causalidade entre a renda e os gastos do governo para todos os países analisados, suportando, portanto, a lei de Wagner, exceto para o caso da Tailândia. Veja que a Tailândia é o único país não desenvolvido, né? Ou seja, emergente, atualmente dos que foram analisados nesse estudo. Esse outro estudo aqui, de 2020, investigou a hipótese de Wagner na Indonésia e concluiu que a produção e os preços aumentam conforme os gastos do governo aumentam. Aqui, as despesas governamentais e o PIB estão em componentes cíclicos. O que esse gráfico mostra é que essas duas variáveis possuem uma correlação alta entre si, porém um comportamento anticíclico, ou seja, o que isso significa é que o governo tende a aumentar mais os seus gastos em períodos em que o PIB cresce menos, e aumentar menos os gastos em períodos que o PIB cresce mais. Porém, a tendência de longo prazo é de que os gastos aumentem com o PIB, independente de comportamentos imprevisíveis no curto prazo.
Outros estudos têm mostrado que a Lei de Wagner se aplica a países como China e principalmente a Índia. Alguns estudos têm mostrado que a Lei de Wagner tem suporte maior e uma relevância maior para descrever comportamento dos gastos governamentais no início do século XX, mas que parece ter perdido relevância nas últimas décadas. Uma das críticas principais à Lei de Wagner é de que ela não parece considerar os conflitos geopolíticos e as guerras, que inevitavelmente levam a um aumento dos gastos estatais, e que podem conduzir a um viés cognitivo quando os dados são analisados em um período de tempo muito longo. Uma das explicações para isso é a chamada hipótese de Wiseman-Peacock, que argumenta que os gastos do governo aumentam abruptamente em tempos de crise, e não suave e gradualmente como sugere a Lei de Wagner. Independente do padrão, o crescimento dos gastos sempre ocorre no longo prazo. Vamos abordar brevemente outro tópico agora, o conceito de ilusão fiscal. A teoria da ilusão fiscal parece explicar melhor o crescimento dos gastos governamentais em países latino-americanos, como o Brasil. Resumidamente, a ilusão fiscal é quando o governo consegue utilizar de artifícios e complexidades tributárias para causar uma ilusão nas pessoas de que elas estão pagando menos impostos do que na verdade elas pagam. Por exemplo, quando o governo pega dinheiro emprestado a uma taxa de juros subsidiada por ele mesmo, ou seja, artificialmente baixa, ele consegue transferir o custo desse empréstimo para outros tomadores de empréstimo, obtendo um lucro oculto. A emissão de moeda também gera lucro para o governo, através da senhoriagem, conceito que o Renato já falou sobre, inclusive, e que eu pretendo abordar em um vídeo futuro. Um exemplo simples de entender sobre a ilusão fiscal é quando um locatário, ou seja, uma pessoa que utiliza um imóvel alugado para morar, demanda serviços públicos cada vez mais estruturados e com maior custo no local onde vive, forçando os políticos e legisladores a aumentarem os impostos sobre propriedade. Como o locatário não é dono do imóvel, esses impostos não incidem diretamente sobre ele. Entretanto, esses custos são repassados ao mesmo através de taxas de aluguel cada vez maiores. A ilusão é causada pela falsa percepção de como os impostos incidem na economia, visto que a maioria das pessoas não é capaz de perceber que os impostos são repassados através do aumento dos preços. Essa ideia de que os impostos não incidem sobre mim, mas sobre outras pessoas, é extremamente comum e utilizado como arma estratégica pelos políticos para expropriar mais recursos do cidadão comum. Esse estudo aqui analisou a Lei de Wagner e a ilusão fiscal na América Latina. O que esse estudo concluiu é que, diferentemente de países mais desenvolvidos, a Lei de Wagner não se aplica como Wagner propõe em países de terceiro mundo, como o Brasil, justamente porque a ideia de Wagner é de que um Estado assistencialista, nos moldes do welfare state europeu, emergisse a partir das demandas sociais, quando na verdade, em países latino-americanos, os gastos do governo são mais direcionados a grupos de interesses privados, criando o que é conhecido como corporativismo. A ilusão fiscal é uma teoria da escolha pública formulada em 1903 pelo economista italiano Amilcare Puviani, embora já tivesse sido discutida por John Stuart Mill. A estrutura fiscal e a complexidade em torno dessa estrutura é projetada propositalmente pelos políticos para gerar ilusões e uma menor resistência dos contribuintes. O governo consegue causar uma falsa percepção dos custos associados às suas despesas ao cobrar impostos indiretos através de consumo e os outros mecanismos que eu abordei anteriormente, ao invés de impostos diretos que exigem algum tipo de declaração, embora o governo ainda utilize desse mecanismo por meio do imposto de renda. O ponto principal desse vídeo é, na verdade, analisar o caráter qualitativo da Lei de Wagner. Embora essa hipótese não tenha suporte em todos os países do mundo, em todos os períodos que foram analisados, a Lei de Wagner previu exatamente a evolução do estado de bem-estar social, que começou basicamente na Alemanha com a República de Weimar. Veja que Wagner formulou essa hipótese no final do século XIX, a partir de observações feitas na própria Alemanha.
A transição gradual de um sistema baseado no capitalismo de mercado, diferentemente do capitalismo dirigido pelo Estado, para um Estado social e assistencialista ocorreu por toda a Europa durante o século XX, nitidamente na Suécia, França e Reino Unido. Os Estados Unidos também adotaram alguns elementos do Estado Social Europeu. O Estado Social é o sistema que se sustenta na Lei de Wagner, um sistema que só pode existir com aumento constante e permanente dos gastos governamentais. Hoje o welfare state é o sistema dominante nos países desenvolvidos, abrangendo toda a Europa Ocidental, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Podemos concluir então que as previsões de Wagner, quando analisadas de forma mais ampla e genérica, se concretizaram e se mantêm até hoje. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.